Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina. Até a última aula nós falamos um pouco sobre a reatividade do benzeno, né? Como que ele reagia, fazendo reações de halogenação, reações de nitração, sulfonação e por fim as reações de alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Bom, naqueles casos a gente via ali o benzeno reagindo sozinho, né? Então considerávamos apenas um anel aromático, sem nenhum substituinte, fazendo essas reações que nós estudamos. A partir de agora, a gente vai estudar e entender um pouquinho como que a presença de um substituinte no anel aromático pode afetar a reatividade desse anel aromático, né? Deixando ele mais nucleofílico ou menos nucleofílico e também selecionando algumas das posições para que esse ataque nucleofílico a um eletrófilo ocorra nessas determinadas posições. E a gente vai estudar e entender cada um desses casos na nossa aula de hoje, certo? Leitura complementar para a aula, capítulo 16 do Paulo Abruz, volume 2, e também capítulo 16 do Peter Volhard. Pessoal, lembra, né? Eu falei lá, quando a gente só estudou benzenos, a gente não tinha nenhuma influência externa de um substituinte. Aqui, quando a gente coloca um substituinte no anel aromático, esse substituinte ele pode tanto ativar quanto desativar o anel, tá? O que significa isso? Ele pode jogar elétrons para dentro do anel, como ele pode retirar elétrons de dentro do anel. Tá? Como o anel aromático aqui, o benzeno, vai funcionar como um nucleófilo, se eu jogo elétrons para dentro do anel, eu estou ativando esse anel. Se eu retiro elétrons de lá de dentro, eu estou desativando. Então, eu vou mexer na nucleofilicidade, certo? Essa retirada ou doação de elétrons pode acontecer tanto por efeito indutivo, tá? Quanto por efeito mesomérico. E a gente já vai ali em seguida entender o que é efeito indutivo e o que é efeito mesomérico, tá? Como eu disse anteriormente, isso vai afetar tanto a velocidade quanto a radioseletividade das reações de substituição eletrofílica aromática. Então vamos lá. Se eu dou elétrons, então aqui uma primeira coisa para a gente deixar já bem fundamentado aqui na nossa discussão. Se eu dou elétrons e eu vou utilizar esse anel aromático como um nucleófilo, o que vocês já tem que estar em mente, tá? Eu estou doando elétron, eu vou ativar as posições orto e para, certo? O que isso significa? Se eu estou doando elétrons, e nós vamos entender o porquê, provavelmente, provavelmente não, a probabilidade desse ataque nucleofílico ocorrer nas posições orto e para é, assim, 100%, tá? Muito dificilmente, quase impossível, a gente vai ter reação em meta, tá? Sempre vai ser em orto-para, se o meu grupo que está substituindo está doando elétrons, ele está jogando elétrons para cima, para dentro do anel, certo? Em contrapartida, se o meu grupo está retirando elétrons, se ele está deixando o meu anel aromático pobre em elétrons, muito provavelmente a minha reação de substituição nucleofílica vai acontecer nas posições meta, certo? E não vai acontecer nas posições orto e para. Vai ter uma preferência pela posição meta e nós já vamos entender o porquê, certo? O que a gente tem que entender aqui já logo de cara é que se eu tenho um grupo retirador de elétrons, tá? O nitro é um grupo retirador, a gente já vai entender como que ele retira, tá? Se eu tenho um grupo retirador, a minha velocidade da reação em relação ao benzeno, ó, ela tende a diminuir. Se a gente olha aqui o mapa eletrostático do nitrobenzeno, a gente vai ver que na região do anel aromático, a corzinha do mapa eletrostático tende a ficar azul. Isso significa que ele tende a ficar pobre em elétrons nessa região e fica rico em elétrons lá nos oxigênios, tá? O que é o contrário aqui no tolueno, por exemplo, quando a gente tem uma metila. A metila, ela doa elétrons, tá? Ela joga elétrons para dentro do anel por efeito de hiperconjugação. E nós vemos aqui no mapa de potencial eletrostático que na região do benzeno, ó, fica vermelhinho, tá? Que significa que ali tem um acúmulo, uma densidade eletrônica muito grande, tá? E aí a reação vai tender a ser mais rápida do que com o benzeno. E com o nitrobenzeno, essa reação vai tender a ser um pouquinho mais lenta, certo? Vamos começar pelo nosso primeiro efeito. O que é um efeito indutivo, pessoal? Primeira coisa, efeito indutivo é um efeito que vai ser exercido por esses dois fenômenos. A diferença de eletronegatividade e a hiperconjugação, tá? A diferença de eletronegatividade vocês já sabem o que é, né? Quando você tem um átomo mais eletronegativo que o outro. E para chegar num equilíbrio de eletronegatividade, os elétrons de uma ligação tendem a se aproximar, tendem a chegar mais próximos, né,
a serem deslocados na direção do átomo mais eletronegativo, beleza? Hiperconjugação a gente já estudou, acredito que todos viram lá no semestre passado, é quando nós temos compartilhamento de pares de elétrons ligantes, tá? De grupos que estão geralmente em ligação carbono-carbono ou carbono-hidrogênio do tipo sigma, de grupos que estão adjacentes a um determinado... geralmente acontece muito em carbocátion, em radical, né? É um efeito que estabiliza essas espécies aí, certo? Então, se alguém tem alguma dificuldade em eletronegatividade de hiperconjugação, dá uma pesquisadinha, dá uma estudadinha que é coisa fácil, coisa tranquila, porque é isso que vai reger o efeito indutivo, certo? Ele se dá nas ligações sigmas, ao longo das ligações sigma, e vai diminuir com a distância. Então, à medida que a gente vai se afastando do átomo mais eletronegativo, ou se afastando da região onde nós temos o efeito de hiperconjugação, o efeito indutivo vai diminuindo. Tá? A molécula vai sentindo menos essa atração por elétrons ou essa doação de elétrons por esse determinado grupo que está ligado lá, certo? Quais são os principais grupos, pessoal, que a gente tem que saber, assim, que retiram por efeito indutivo e que doam por efeito indutivo? Os doadores, os principais que a gente sempre vai ver por aí, são os grupos alquilas, tá? Por quê? Por causa do efeito de hiperconjugação, né? Então, vamos supor lá que a gente tenha uma metila aqui, ó. Uma metila ligada num anel aromático. Então tá lá. Metila ligada no anel aromático. A gente sabe que esse sistema π aqui, ele é composto por orbitais p, ó, que estão todos, né, perpendiculares ao plano do anel, e tem ali uma deslocalização de elétrons entre esses orbitais. Aqui, ó, nós temos um orbital molecular ligante, que é um orbital sp3 do carbono e um orbital s do hidrogênio, certo? O efeito de hiperconjugação é justamente a interação entre esses orbitais aqui. E os elétrons da ligação carbono-hidrogênio, ou poderia ser carbono também de qualquer grupo alquila, tendem a ser lançados para dentro do anel, né, por efeito indutivo. Então é isso que vai acontecer. Os principais que a gente sempre vai ver são os grupos alquílicos, certo? Os retiradores de elétrons é mais fácil da gente ver, tá? Vamos pegar o caso aqui, por exemplo, bem clássico, que é o CF3. Ó, o CF3 é o seguinte, é tipo uma metila, mas em vez dos hidrogênios a gente tem flúor. O que vai acontecer? Esses átomos de flúor são muito eletronegativos, então um momento dipolo na direção deles vai ser estabelecido aqui, ó. Vai deslocar os elétrons do carbono em direção aos átomos de flúor. Isso vai gerar uma carga, um potencial positivo, né, de carga positiva no carbono, e consequentemente esse carbono vai atrair, vai trazer na direção dele os elétrons do anel aromático, que é um sistema rico em elétrons, né? Então, para estabilizar essa diferença de eletronegatividade, então vai ter uma tendência dos elétrons serem retirados do anel. E aí a gente vai enfraquecer, vai deixar essas reações mais lentas, e isso vai afetar na regioseletividade também. Então, os principais grupos que a gente tem que ativam ou desativam por efeito de indutivo são os grupos alquilas e esses grupos derivados do CF3, os halogênios também vão... Mas os halogênios são um pouquinho diferentes, a gente vai ver como que eles funcionam melhor mais à frente, tá? Mas a esse momento aqui, é isso que vocês precisam ter em mente, tá? Os principais de efeito indutivo são esses. Aqui tem alguns outros, mas eles vão entrar mais no mesomérico, que é o que a gente vai ver em seguida aqui. Bom, pessoal, o que é um efeito mesomérico? Nada mais é do que um efeito de ressonância, tá? É um nome um pouco diferente para falar que nós temos uma estabilização por fluxo de elétrons, tá? Geralmente elétrons não ligantes que são lançados para dentro do anel. Vai funcionar ali essa ressonância através de ligações π, né, ligações formadas por orbitais p, e vai ter um longo alcance, tá? Então, a ressonância, o movimento eletrônico, ele pode alcançar longas distâncias dentro de uma cadeia, né, dentro do próprio anel. Se a gente tiver anéis conjugados ou grupos conjugados ligados a esse anel, o efeito mesomérico pode se estender por longas distâncias, certo? Como é que é o efeito doador de elétrons por efeito mesomérico, tá? É o seguinte, geralmente nós vamos ter um grupo, percebam aqui, ó, aminas, álcoois ou éteres. Isso vai acontecer nos halogênios também. O halogênio é um caso diferente, a gente vai estudar mais à frente. Eles têm um par de elétrons não ligantes,
tá? Vamos pegar aqui o caso do nitrogênio. Ele tem um par de elétrons não ligante, que não faz ligação. Qual que é a tendência? Esse par de elétrons ser lançado para dentro do anel. Então ele vem e, à medida que ele se move em direção a esse átomo de carbono que ele está ligado, par de elétron π, de uma ligação dupla que está dentro do anel, ela vai se acumular na posição orto. Ó, se acumula na posição orto, certo? Óbvio, né? Isso vai gerar uma carga positiva lá no nitrogênio, que agora ele vai estar fazendo, vamos pegar e botar que é uma mina aqui, ó. Agora ele vai estar fazendo 4 ligações, né? Porque ele doou um par de elétrons não ligante, e aí ele assume uma carga positiva, está fazendo 4 ligações. Formou uma carga positiva lá e estabilizou com essa carga negativa. Essa carga negativa, esse par de elétrons, continua se movimentando dentro do anel, tá? Se ele fizer um movimento em direção a esse átomo de carbono, que está vizinho a ele, o que vai acontecer? Essa ligação π vai se movimentar para a posição par. Tá? Então a gente acumula aqui, ó, uma carga na posição par, certo? E forma uma ligação π aqui. E a carga positiva continua lá inalterada. Próximo fluxo, né, o próximo movimento desse par de elétrons é se movimentar para esse carbono adjacente, e aí o par de elétrons dessa ligação π se acumula do outro lado na posição orto também, tá? E a gente tem lá o par de elétrons. O último movimento, que é para estabilizar a molécula de novo, né, para matar essas cargas e o nitrogênio voltar a ter o seu par de elétrons não ligante, a gente tem esse movimento aqui, ó. O par de elétrons vem em direção ao carbono e um par de elétrons dessa ligação π carbono-nitrogênio, que desse caso, né? Vou colocar aqui. Ó, carbono-nitrogênio, ele se move em direção ao átomo de nitrogênio e reestabelece, ó, o par de elétrons dele não ligante, certo? E aí fechou todos os híbridos de ressonância, aqui no caso de uma anilina, né? Mas isso pode acontecer com o fenol também, vai ser o mesmo efeito. Percebam, ó, a gente acumula carga negativa, pessoal, nas posições orto e na posição para, tá? Então é exatamente por isso, ó, que quando eu faço um ataque nucleofílico com um benzeno substituído com um grupo doador de elétrons, eu vou ativar as posições orto e par. Porque eu estou jogando elétrons para essas posições, tá? Elas estão ficando mais nucleofílicas do que a posição meta. Isso vale também para o efeito indutivo, beleza? Isso vai valer para o efeito indutivo por um outro motivo que a gente vai ver em seguida, mas o princípio é o mesmo, sempre vai ativar as posições orto e par. Que aqui no efeito mesomérico a gente joga elétrons para lá mesmo, aí a densidade eletrônica fica com um potencial negativo muito grande, certo? O outro efeito que a gente vai ter é o efeito retirador de elétrons, correto? Os principais que a gente tem, carbonila. Então, se você tiver ligado no anel aromático, um aldeído, uma acetona, um ácido carboxílico, vai funcionar como um grupo retirador de elétrons, vai tirar elétrons de dentro do anel. Nitrilas, grupo nitro, né? O grupo nitro é um grupo fortemente retirador de elétrons. Sulfonas, né? Sulfonatos em geral, porque a gente tem aqui, ó, um sistema que consegue retirar esses elétrons. Como que isso funciona? Vamos imaginar que isso aqui é uma carbonila, tá? Então, vou colocar um carbono aqui, um oxigênio aqui, certo? Se a gente pega todos os átomos que tem nesse sistema, o oxigênio é o mais eletronegativo. Concordam comigo? A gente só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, beleza? Como ele é o mais eletronegativo, a tendência desses elétrons é ir para onde? É ir em direção a ele. Como a tendência é fluir em direção a ele, a primeira coisa que a gente tem é... A gente pode, na verdade, assim, esse primeiro intermediário geralmente a gente não desenha. Ó. Isso aqui os livros trazem para ficar mais didático. A gente joga para cá. Ó, um fluxo desses elétrons π, ó, vem em direção à carbonila, e aí uma ligação π se rompe e acumula aqui no oxigênio. E a gente já forma esse intermediário aqui, ó, esse híbrido de ressonância. Ó. Carga negativa lá no oxigênio, carbono, oxigênio. Carga negativa lá no oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo, né? A tendência dele é ficar com essa carga negativa e gera o que aqui, ó, na posição orto? Uma carga positiva. É exatamente o contrário do que a gente tem no doador. No retirador, a gente deixa as posições orto e para positivas, tá? Porque, ó, tem esse carbocátion aqui. Eu faço um fluxo com esses elétrons π em direção ao carbocátion, eu vou acumular uma carga positiva na posição para. Vamos gerar um carbocátion na posição par. Se esses elétrons π fluem em direção ao carbocátion, eu gero outro carbocátion lá na posição orto, certo? Como que eu volto aqui para o aldeído?
esse par de elétrons que está lá, que se acumulou lá no oxigênio, volta. Então, vou colocar aqui, carbono, oxigênio. Ele volta em direção ao carbono e o carbono, essa ligação pi carbono-carbono se rompe e vem em direção ao carbocátion e eu volto lá para a minha carbonila, minha molécula neutra sem nenhuma carga, certo? Se vocês perceberem, ó, nós acumulamos carga positiva em orto e para, beleza? O que eu faço com o anel aromático? Eu faço um ataque nucleofílico com ele, né? Então, ele está atacando e doando elétrons. Se eu tenho um grupo retirador, quais as posições que eu tenho menos elétrons? As posições orto e para, porque eu deixo elas positivas, diferente do que acontece com o doador. Consequentemente, qual que é a minha maior probabilidade? É que o meu ataque nucleofílico aconteça pelas posições meta e não pelas posições orto e para. Por quê? Porque elas são pobres em elétrons, tá? Elas não são ricas em elétrons, elas são pobres. E por essa razão, quando a gente tem um grupo doador, a nossa tendência, nós ativamos, né, a gente usa essa nomenclatura, as posições orto e para. Mas quando a gente tem um grupo retirador, e outra, né? Por que a gente ativa o orto e para? Porque nós jogamos elétrons para lá. Mas quando a gente tem um grupo retirador, o que acontece? Nós desativamos as posições orto e para. A gente deixa elas pobres em elétrons. Consequentemente, quem vai ficar com um pouquinho mais de elétron? A posição meta. E aí, o ataque nucleofílico vai tender a acontecer por ali, certo? Existem outros fatores que a gente vai ver na próxima aula, fatores mais assim de estabilidade de intermediário, a gente vai estudar um pouquinho mais no nosso próximo encontro, mas até o momento é isso que vocês precisam saber. Dê uma olhada, dê uma lida sobre esse assunto, que é muito interessante, um pouquinho complicado, mas a gente vai se acertando, vamos estudar isso aí nas listas de exercício também, correto? Forte abraço a todos, nos vemos na próxima aula.